Fala pessoal, beleza? Em alguns vídeos para trás aí eu falei, a respeito dos laudos que eu tinha, mas que perdi devido ao problema que tive no HD, e a questão aí do período de troca, levando em consideração aquilo que eu tinha visto nos laudos e a questão também da experiência, da vivência em oficina e etc, tá? Por sorte, eu consegui encontrar esses dois laudos que eu vou mostrar aí a seguir para vocês em um pendrive que eu tinha guardado e não sabia, tá? Revirando as coisas aqui em casa, eu achei esse pendrive e consegui achar esses laudos. Então eu vou falar um pouco deles aí para vocês e aí comprovar tudo aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Como eu falei para vocês, em outro vídeo, alguns desses laudos não são daqui do Brasil, tá? Esse aí é um exemplo. Esse aí é um laudo de uma empresa americana. Então, o dono dessa moto mandou essa amostra de óleo lá para os Estados Unidos e recebeu aí esse laudo, tá? Comprovando aquilo que eu tinha falado para vocês. Essa moto trata-se de uma Transalp, uma Honda Transalp 2011. E como ficou claro aí, ele está usando nela o recomendado, que é um óleo semi-sintético 10W30 da marca Shell. Eu lembro bem desse laudo porque essa foi uma das motos que me interessaram a respeito disso, já que ela tem uma característica de ser mais comum andar em baixos giros, tá? E se eu não me engano, esse Shell que ele utilizou aí foi o Advance API SL, tá? Assim como o uso, também pelo que eu me recordo, era 95% ou quase isso, mais ou menos, em estrada e rodando tranquilo, tá? A velocidade cruzeiro, segundo ele, era por volta de 100 a 120, tá? Não era uso na cidade, nem uso tão severo, ou seja, enrolando cabo, nada disso. Ele praticamente só usava a moto para viajar. E logo em seguida vocês veem aí que ele rodou por volta de 2.550 milhas, tá? Milhas é a unidade lá que eles usam nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente usa quilômetros. Então, assim, isso convertendo dá por volta aí de 4.000 e alguma coisa, 4.100 mais ou menos, perto disso, né? Eu não sei exatamente ao certo. Seguindo, você vê logo aí o resumo desse laudo, que seriam os comentários em cima dele. Tem aí o nome, tá? A pessoa, tá? Eu borrei. E o que é que diz aí esse laudo? Em resumo, ele diz que sim, o período de troca funcionou muito bem. As médias universais, que é a última coluna ali da direita, que vocês vão ler logo abaixo, demonstram valores típicos de um desgaste de um motor similar para trocas com 7.520. Na sua troca com 2.550 milhas, que dá isso aí, mais ou menos esses 4.000 quilômetros, todos os metais estão dentro da média. Talvez o ferro esteja um pouco elevado em partes por milhão. Não sei se vocês sabem, mas para quem não sabe, a unidade de medida, desses, digamos assim, desses resíduos, eles encontram na chamada ppm, que é parte por milhão ou partículas por milhão, tá? E aí ele cita que esse ferro talvez esteja um pouco elevado, como vocês podem ver lá em cima, ali na tabela. O valor de referência na coluna da direita tá ali como 16 partes por milhão, tá? E o obtido aqui no iron, tá? E o obtido na coluna ali da esquerda, vocês vão ver que é 17. Então estaria um pouco acima, mas nada demais. E eles indicam que talvez isso esteja relacionado com a maneira como ele pilota, tá? É exatamente isso que está escrito no laudo. Porém, como eu tinha explicado antes, segundo esse dono da Transalp,
ele anda a maior parte do tempo em estrada, anda tranquilo e em velocidade de cruzeiro. Ele não é um cara que usa moto na cidade, que tem uma tendência a estressar mais o motor e não anda acelerando forte. Continuando, eles falam que eles saberão mais a respeito disso, do porquê deu esse nível um pouco maior na questão do ferro, quando fizer mais análises. Então eles precisariam acompanhar mais, com mais laudos, por mais tempo, para poder determinar uma tendência, se existe uma tendência de desgaste, realmente de aumento de ferro ou não. Por enquanto, eles continuam dizendo, né? Por enquanto, é importante saber que não tem nenhum nível elevado demais para suspeitar de algum problema sério. E aí eles finalizam. A viscosidade estava um pouco baixa, mas é provavelmente normal, tá? E aqui é o detalhe. Foi como eu já tinha explicado nos vídeos, eu já vi em diversos outros laudos que eu tinha acesso, que é comum, é normal com o uso, o óleo ele vai perdendo viscosidade, ele vai perdendo isso devido à contaminação, devido ao próprio uso, né? Esquenta, esfria, então isso é natural. Logo em seguida tem aí a questão da tabela, citando alguns aditivos e alguns componentes, como o próprio ferro, né, que eu citei acima, tem potássio, tem silício, mas isso é algo que, pelo que está descrito aí, não é nada irrelevante, é algo muito complexo, muito técnico, que não vale a pena a gente explorar e que não deu nenhuma alteração significativa, tá? O único ponto realmente que deu uma alteração significativa, entre aspas, né? O único ponto que deu uma alteração, mas que foi mínima na realidade, é a questão do ferro, que isso é extremamente normal, tá? Normal com o uso do óleo, normal também pelo desgaste do motor, de alguns componentes, de engrenagem, né? Do câmbio, do próprio motor, tá? Então a gente vai seguir para a parte final, para a parte de baixo do laudo. Chegando aí nessa parte final, na tabela aí vocês podem ver as propriedades. Essa coluna em branco, né? Essa segunda coluna, né? A coluna no caso aqui do meio em branco, foram os valores obtidos na análise, tá? E essa coluna aí que tá com o fundo cinza são os valores de referência, os valores que servem como guia. Nesse primeiro item a gente tem o Source Viscosity, né, que é uma espécie de medição que se faz por tempo, tá? Ele colocou em 210 graus Fahrenheit, que convertendo dá basicamente 100 graus Celsius, tá? Então, isso é uma espécie de teste que se faz de quanto tempo um óleo demora para escorrer. Se eu não me engano, é uma quantidade por volta de 60 ml, alguma coisa assim, tá, pessoal? Que reforça aquilo que eu já tinha falado em alguns comentários para algumas pessoas, tá? A viscosidade não tem nada a ver com a espessura. A viscosidade tem relação com a velocidade com a qual o fluido ele escorre, tá? Então esse fluido era para ele escorrer dessa categoria, né? No caso um SAI 30, era para ele escorrer entre 59 e 65 segundos, se eu não me engano. E aí ele está escorrendo totalmente por volta de 57 segundos. Então, se ele está escorrendo, né, se ele está escoando mais rápido do que o valor de referência, então significa dizer que ele está com a viscosidade abaixo do ideal. Ou, né, como a gente gosta de falar popularmente, que ele está fino demais. Ele está fino em relação ao que deveria estar. E o item abaixo, que é o índice de viscosidade CST, né, ele é medido normalmente a 40 e a 100 graus Celsius. A 40 a gente considera como temperatura ambiente e a 100 graus como temperatura operacional, tá? É uma temperatura média. Tem motor que trabalha acima, tem óleo que trabalha no motor acima disso e óleo que trabalha um pouco abaixo disso. Isso aí vai variar de cada motor, de projeto para projeto, tá? Então, como vocês podem ver aí na coluna branca, o valor obtido nessa análise da viscosidade a 100 graus foi de um índice de 9,37. E esse óleo aí novo da Shell, se não me engano, a viscosidade dele a 100 graus na ficha técnica, né, fica por volta aí dos 10,5, tá? Então, ele com 4.000 km, ele já caiu de 10,5
teoricamente, para 9,37. Eu não tenho certeza se é 10,5. Vou tentar achar a ficha dele aí e colocar para vocês. Porém, segundo a norma SAI, né, e segundo ainda o laboratório, este índice, para ele estar dentro do ideal, ele tem que estar entre 9,9 e 11,9. Ou seja, concordando com o item anterior, né, ele está com a viscosidade abaixo do ideal. Então ele já não estaria se comportando nesse caso como um óleo SAI 30. Lembra que eu falei isso para vocês? Ele está se comportando aí como se fosse um óleo SAI 20, ou seja, um W20, um 5W20, pode ser um 10W20. Ele não colocou o CST a 40 graus, então não tem como a gente saber se na fase fria ele ainda continua como um 10W ou um 5W, ou se até se aumentou como um 15W, que provavelmente não. Normalmente o óleo ele vai perdendo viscosidade, então tudo indica que ele caiu para uma categoria 5W20, mas um W30 ele não é mais, tá? Aliás, um 30, né? Um 30 ele não é mais. O W se refere o óleo em temperatura teoricamente ambiente, né? O item abaixo, né, que é o flashpoint, ele considera o valor de referência 375 e o valor obtido foi 405 graus Fahrenheit. Lembrando, esse flashpoint aí é questão de o ponto de inflamabilidade do óleo, ou seja, ele ainda mantém um ponto alto que ele suporta a temperatura, tá? Então, resumindo aquilo que eu já vinha dizendo a vocês em outros vídeos, o que aconteceu com esse óleo de mais grave, vamos dizer assim, de teoricamente preocupante, é somente a questão da viscosidade. Todo o restante estava dentro do padrão, estava normal. Essa diferença pequena aí da questão do ferro, ela é também normal, ela é natural. Não tem nada de alarmante, nem nada de preocupante aí para esse motor. Mas aí chega no ponto que eu queria citar e que eu já citei em comentários anteriores de outros vídeos lá para trás para algumas pessoas, né, que é com relação à questão da troca de óleo, do uso severo, ter que antecipar a troca de óleo por conta de baixa viscosidade no sistema, tá? E não porque o óleo não tem mais propriedade, ou porque ele já está muito contaminado, ou porque ele está desgastado, não. O principal é a questão da viscosidade. E aí, como eu citei no começo lá, ele considerou aí que foi rodado 2.500 milhas, mais ou menos, que dá algo em torno de 4.000 quilômetros. E como consta aí no manual dessa moto, o período de troca é 6.000, ou seja, ainda faltava por volta de 2.000 quilômetros, em tese 50% do que esse óleo já tinha rodado, para poder chegar ao período de troca. Então, a tendência é que esse óleo perdesse mais viscosidade ainda. E com a perda de viscosidade, há uma queda de pressão no sistema, tá, pessoal? Isso é normal. O problema é que essa queda pode levar a uma deficiência de lubrificação e, consequentemente, danos ao motor, tá? Por isso que eu citei no outro vídeo que a troca deveria se basear mais ou menos como acontece nos carros, considerando um uso severo, uma troca em torno de 50% até no máximo 75%. Lembrando, isso não quer dizer que isso está prejudicando o motor caso a pessoa não faça. Eu falei isso com relação a uma troca preventiva, um excesso de zelo, tá? E não que, se não seguir isso, vá danificar o motor. Como o custo de óleo ele é relativamente baixo, né? Então é melhor, é preferível que você consiga, aliás, que você faça a troca um pouco antes do recomendado, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe as questões de qualidade de combustível, né, qualidade das peças, a forma de uso, a temperatura, o ande e para. Além disso, tem a questão também do câmbio. Com a viscosidade vai baixando muito, aí as pessoas vão sentindo o câmbio ficando mais duro, e isso é normal. Com a viscosidade dela está muito baixa, isso começa a prejudicar os engates do câmbio. Beleza, pessoal?